E voltamos com Hora do Voto. Nosso convidado agora é o deputado federal Cândido Vaccarezza, eleito pelo PT de São Paulo, ex-líder do PT na Câmara Federal e ex-líder do governo na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Maria. Deputado, certa vez, o senhor falou que entendia que para cargos de comando o perfil tinha que ser político, que o senhor não valorizava, por exemplo, ministro com perfil técnico, que em todo lugar do mundo os ministros têm perfis políticos. Isso vale para candidato a prefeito? Fernando Haddad é técnico, não tem uma história política com cargos de eletivos. Ele é desqualificado por essa razão? Eu não acredito que o Fernando Haddad não tenha perfil político. Se tivesse, não seria candidato como a Dilma, por exemplo. Se você imaginar o Fernando Haddad, ele participou do governo Marta aqui já de 2000 a 2004 e teve cargo de secretaria, aqui foi secretário da Marta. Então o Haddad não é um técnico, ele é um político com capacidade técnica. Então eu acho ele muito qualificado para ser prefeito de São Paulo. O PT abandonou uma característica de consulta às bases. Agora, por exemplo, Marta Suplicy, que tinha preferência de voto nas pesquisas, né, pré-convenção, aquela coisa toda, foi excluída. Lula indicou Haddad, prevaleceu Haddad, embora muitos petistas não quisessem, o senhor inclusive. Por outro lado, o PT também estava disposto a fechar aliança com Kassab, era interessante. Acabou não prevalecendo, fechou com Maluf, mais protestos entre os petistas, até um percentual elevado não gostou. O PT mudou, deixando de ser um partido ideológico e ficou mais fisiológico, mais prático para a obtenção de resultados do que quer? Maria Lídia, essa é uma boa pergunta, porque existem vários mitos em relação a isso. Eu estou no PT desde a fundação. Fui dirigente do PT. Quando eu fui secretário-geral do PT, em 1996, eu fui a Alagoas fazer uma intervenção política, porque lá o PT queria fazer uma aliança com o PSB, à época a candidata a prefeita era Cátia Borg, e a Heloísa Helena, e o grupo da Heloísa Helena venceu a visão diferente do que tinha a direção nacional. Nós sempre tivemos uma linha política nacional. E eu vou te dizer coisas que aconteceram em 86, eleição para governador. Em vários estados, o PT fez intervenção para prevalecer uma linha nacional. Esse caso aqui do Maluf, por exemplo, desde o começo, a posição da direção nacional e a posição aprovada pelo Encontro Nacional, portanto, pelos delegados da base, era que nós deveríamos procurar uma aliança ampla com todos os partidos que dão base de sustentação ao governo Dilma. Então não tem sentido você aceitar o PP, que tem um ministro, que no caso é o ministro das cidades, como no nosso governo federal e não aceitar o PP no governo municipal. Então por que 64% dos petistas aí estão achando ruim, protestando e dizendo que não aceitam? Isso é natural. Não sei se não aceitam. Nós vamos explicar com paciência. Agora, o nosso desejo aqui em São Paulo era fazer uma aliança o mais amplo possível, inclusive incluindo o PMDB, o PTB, que está no governo federal e faz parte da base do governo, e tem um candidato forte aqui, que no caso apoia o Russomano. Então nós queríamos fazer uma aliança ampla, não conseguimos. Em relação ao nome do Haddad, no começo da discussão tinha vários candidatos, tinha 5, se eu não me engano. Eu apoiava um, que era a Marta. Depois, pela linha do convencimento, as pessoas foram retirando. A própria Marta retirou, ela não foi para disputa. E se fechou num consenso com o Haddad. Ela foi obrigada, né? Não foi obrigada depois, porque o Lula já disputou prévia. Não sei se você está lembrada. Não, eu estou. Em 2002, quando o Lula foi presidente da República, ele poderia ter obrigado para o Suplicy retirar. Então, se ela não quisesse retirar, ia ter uma prévia. Então,
as pessoas foram convencidas, o Haddad virou candidato de consenso e nós chegamos todos a um ponto denominador comum. E o fato de ouvir o Lula, eu acho que qualquer partido, se tivesse o Lula, mesmo aqueles que criticam, ouviria, porque uma figura como o Lula, se tivesse outro partido, tivesse um Lula e outro partido, iria ouvir o Lula. Mas Marta está como passarinho na muda, está calada. É um Já houve, é lógico, né? E com todo o respeito, que é o direito dela. Isso está fora de questão. Tá fora. A indagação é outra. Acredita que Marta vai entrar com ânimo na campanha do Haddad? Eu digo para você o seguinte, o PT já está com ânimo na campanha do Haddad. Não, Marta que eu perguntei. O Lula vai entrar com ânimo na campanha do Haddad. Em relação a Marta, eu não conversei com ela. Então não sei. O que eu sei é o seguinte, existe um desejo nosso que ela entre com ânimo na campanha do Haddad. Mas nós sabemos respeitar o direito de cada um. E é conveniente que ela entre? Ou Marta entrando na campanha, a simples presença dela vai mostrar que ela, petista histórica, que estava tão bem nas pesquisas, foi excluída e fica ali vitimizada e que isso possa levar as pessoas que ficaram sentidas pela Marta a não votar em Haddad? Eu não acredito que uma pessoa que seja senadora da República, vice-presidente do Senado, que já foi apoiada pelo PT para candidata a prefeita por 3 vezes e para candidato ao Senado, por candidato a deputado federal, se sinta excluída ou se sinta rejeitada porque num cargo o PT preferiu outro e não ela. Imagine, eu me colocando no lugar dela. Eu fui deputado federal 2 vezes, e fui deputado estadual por 2 vezes. Digamos que eu quisesse ser candidato a alguma coisa, o PT achasse que eu não fosse melhor, ia me sentir preterido? Não iria me sentir preterido. Dia 2 de agosto, o Supremo Tribunal Federal começa o julgamento do mensalão. O senhor teme que este julgamento possa trazer prejuízo para a candidatura Fernando Haddad, considerando que há muitos representantes do PT réus no mensalão? Nós temos que olhar, aí é uma avaliação que a gente tem elementos para falar. Em 2006, o assunto da campanha, não sei se você lembra do Alckmin, virando para o Lula toda hora, e cadê o dinheiro? E cadê o dinheiro? O assunto da campanha em 2006 foi, a oposição usava o mensalão, e nós falávamos de projeto de política. Ganhamos as eleições. Então não é a primeira eleição. 2006 o tema foi esse para a oposição, 2008 foi esse, 2010 foi esse. 2010 entraram outras coisas, né? O problema de aborto, de santo e outras conversas fora da política. E nós ganhamos a eleição federal, perdemos algumas estaduais, perdemos a eleição municipal, ganhamos outras municipais. Eu não acredito que vai ter nenhum impacto nas eleições. Ao contrário, como o julgamento será técnico e como vários ministros vão deixar claro que tem acusações que não têm prova ou que não têm base, vou dizer uma já para não fugir do tema, dizem que o mensalão, em nome da venda aí, que tinha um dinheiro por mês para comprar deputados para votar no governo. Vamos pegar os deputados que estão sendo denunciados. Nenhum deles precisaria de dinheiro para votar no governo. Tanto é que são pessoas que ajudaram a ganhar a eleição, que eram ou do governo ou que eram que faziam parte do PT. Tem várias pessoas acusadas do PT. Então isso não tem nexo. Pode ter outro tipo de acusação. Até agora ninguém comprovou desvio de dinheiro público para... Bom, isso o Supremo atividade. É que vai, mas o Supremo, decidir. Nós estaremos todos acompanhando. Eu estou entre aqueles... E respeitando. Eu estou entre aqueles que acham que a gente tem que ter sobriedade, não tem que ter manifestação política, nem de um lado nem do outro. E vamos aguardar a decisão do Supremo. Mas, de qualquer forma, a CUT está ameaçando ir para as ruas. Mas é bobagem, né? Isso é bobagem. Acha que isso é bobagem? Não acho que a CUT vai fazer isso. Eu acho que é o seguinte, o Supremo vai julgar com sobriedade. E esse julgamento vai acabar interferindo positivamente na eleição, porque tem muito, como a acusação é muito forte, algumas dessas acusações, o próprio Supremo vai dizer que não tem base. Então, agora, não será isso que vai nos levar a ganhar a eleição, nem a perder. Se a oposição
insistir, como insistiu de outras vezes, usar esse tema, eu acho que eles vão sair perdendo. Eu vi um artigo seu, e achei interessante, falando sobre o risco da expansão do fenômeno Big Brother, em que a vida das pessoas está cada vez mais exposta e com o consentimento da sociedade. Nós devemos ter medo da transparência? De jeito nenhum. Inclusive, no artigo que eu trato, inclusive, esse tema eu quero escrever muito. Qual é a minha preocupação? A gente tem pouco tempo, mas eu vou só fazer uma imagem para você. Síntese. Uma síntese. Rápida. Eu acho que nós já acabamos, do ponto de vista filosófico, a fase da civilização greco-romana. Nós estamos num outro período, com a internet, com a biotecnologia. Nós vamos viver um outro período da humanidade, que as pessoas vão andar e todos vão saber da sua vida. Isso é um bem ou isso é mal? Isso tem um lado bom. É bom ou mal? Isso tem um lado bom, porque a criminalidade, os comportamentos nefastos podem ser reprimidos com eficácia e com grande fiscalização, mas tem um lado mau, que é a ridicularização do indivíduo. Eu não acho bonito, por exemplo, programas de pegadinha que vai uma criança andando e, por engano, a mãe pisa na criança. Eu não acho bonito isso servir de graça para as pessoas. Eu não acho bonito uma pessoa ir no banheiro ou numa ação íntima que nós queremos privacidade e ter uma câmera filmando uma pessoa no banheiro. Eu não acho que isso seja legal. Quer dizer, há limites para isso. Eu não acho bonito numa intimidade de um casal que não quer se expor e que isso sirva, porque nós já chegamos numa situação que você pode, mesmo vestida, estar nua para todas as pessoas. E isso é uma coisa arrogante, ruim, desnecessária. Então, eu acho que nós temos que discutir uma outra ética sobre a transparência. Vou acompanhar seus artigos. Vou escrever. Mas, para encerrar, qual deve ser o diferencial do candidato Fernando Haddad para convencer o eleitor que ele é o melhor candidato? Eu acho que São Paulo precisa viver um tempo novo. Haddad é o homem certo para esse tempo novo de São Paulo. Tudo que for positivo, feito na gestão Kassab e na gestão Serra, eu acho que nós vamos manter e vamos aprofundar. Todas as questões negativas nós temos que corrigir. E São Paulo precisa de ousadia, de novidade, porque São Paulo é a maior cidade da América Latina. O México é maior em termos de tamanho, mas não em termos de importância. E São Paulo precisa ter essa grandeza, essa dimensão. E eu acho que o Haddad vai dar essa grandeza, essa dimensão para São Paulo. Deputado Cândido Vacarezza, muito obrigada. Uma boa noite. E termina aqui a Hora do Voto. Uma boa noite a todos e até segunda-feira, às 11h30 da noite. Até lá.